os cantos do poder. E, através, por meio das Forças Armadas, foi garantida a votação do impeachment. Mas tem muita coisa para ser feita ainda. E acredito que se o Brasil tiver no futuro um presidente honesto, que tenha Deus no coração e seja patriota, esse Brasil será realmente uma grande nação. Costumo dizer o seguinte: olhem o que o Estado de Israel tem e o que eles são. Ou melhor, o que o Estado de Israel não tem e o que eles são. Olhem o que nós temos e nós não somos. O que nós precisamos para mudar o Brasil? Metade mais um dos políticos com vergonha na cara. É o suficiente para mudarmos o nosso Brasil. Ao longo de 27 anos dentro do parlamento brasileiro, me preparo para um momento como esse. Para buscarmos, então, o ponto de inflexão e apresentar propostas para mudar o nosso Brasil. Mas, como bem disse o deputado Manato aqui, não basta ter uma pessoa do nosso perfil ocupando o posto máximo do Executivo. Temos que ter uma boa base dentro do parlamento brasileiro. A questão da anistia, que ele falou aqui, que o meu voto é dele. Nessa questão, não tenho nem que pestanejar. Se passar pelas minhas mãos um dia, uma adesão como essa, pode ter certeza, quem vai assinar por mim vai ser o Carlos Manato. Costumo dizer, Manato, sou militar, fiquei 17 anos no Exército Brasileiro, seu dia aqui, disciplina, já paguei o preço uma vez, e não estou chorando, não, paguei o preço, tinha que pagar mesmo, deu uma alteração, e nós precisamos disso, mas também não podemos ter chefe supremo das forças estaduais, que são os respectivos governadores, tratando estes homens como se ele fosse algo que não precisava ter dispensado respeito para com eles. Esse nome Michele eu não vou esquecer, até porque é um nome maravilhoso, é o nome da minha esposa. Então, Michele, se Deus quiser, você voltará. Já que o ambiente aqui, o assunto é voltado para a questão de segurança pública, infelizmente, no dia de hoje, dia de ontem, mais um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro nos deixou. O que o policial precisa para bem poder trabalhar? Precisa de uma retaguarda jurídica. Se o Estado bota uma arma na tua cintura ou um fuzil no peito, é para ele usar esse armamento. Não pode, ao usar o armamento, o policial simplesmente ir para os bancos dos réus. Todo mundo diz no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, que nós vivemos em guerra. Então, prezado coronel Speck, prezado major Denícolo, soldado nosso que vai à guerra não pode sentar-se no banco dos réus. Afinal de contas, ele está atirando para frente. E ouso dizer, como passei há pouco pelos Estados Unidos, conversei com militares que estiveram no Iraque, eles me disseram que se sentiam muito mais seguros no Iraque do que no Rio de Janeiro. Esse quadro tem que mudar. Temos que mexer na legislação. Temos que mexer no Código Penal. Eu incluí ali o excludente de ilicitude. Acabar com a figura do excesso. Eu até nos Estados Unidos, confesso que não conhecia, fui apresentado a uma pistola .50. E realmente é uma pancada. Eu até fiz uma brincadeira lá. Porque é uma pistola que não é recomendada para o combate, porque dá muita nega. Mas, eu disse, né? Com essa pistola nas mãos dos policiais do Brasil, nunca eles responderão por excesso. Porque um tiro é mais do que suficiente para bater o inimigo. Um presidente não pode tudo, mas pode muito. Vamos quebrar o monopólio da Taurus.
Pode ter certeza. O que passa por um presidente, por decreto, ele pode abrir um novo prazo para que armas não regulares se tornem legais. Isso se faz imediatamente. Se tiver arma fria, escondida, né, se ele der errado, aí deixa bem escondido. A partir de janeiro de 2019, se a gente chegar lá, a gente vai legalizar essas armas. Uma arma de fogo, mais do que a segurança da tua vida, ela garante a liberdade de um povo. A Venezuela, em 2014, foi desarmada. Pobre povo venezuelano, que em paz está fugindo para Roraima, dificilmente sairá tão breve dessa semiditadura que já se instalou naquele país. E o que é duro, com a participação de governo brasileiro. Inclusive o próprio PT agora ainda apoia o que vem acontecendo naquele país. Nós, cidadão de bem, temos a obrigação de lutar por um Brasil melhor. Hoje, mais uma jornalista sai do armário, né? A Miriam Leitão. É uma eterna frustrada. Alguém deve ter visto meu vídeo com o filho dela. O Mané não sabia nem o que aconteceu em 31 de março. Que não aconteceu nada. Aconteceu foi dia 2 de abril. Quando o parlamento brasileiro cassou, então, declarou vago a cadeira do presidente João Goulart. Ou seja, ela entende tanto de economia quanto o filho dela em história do Brasil. Não entende bolhufas. E quando se fala em economia, o pessoal me ataca, né? Ainda bem que eu não entendo de economia. Porque essa turma que está no governo nos últimos anos, os especialistas em economia, levaram o Brasil para o buraco. Os 5 presidentes militares, nenhum entendia de economia. Eram de infantaria, cavalaria ou artilharia. E botaram o Brasil, trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. Alguns querem me desqualificar, que eu sou capitão do Exército, não poderia pleitear esse cargo. Mas, se eu não me engano, né, lógico, guardando as devidas distâncias, Ronald Reagan e Abraham Lincoln eram capitães do Exército americano. Agora, o capitão do Exército do PT era José Dirceu. Olha a diferença nossa para ele. Se bem que a gente vê com muita tristeza, né, um elemento condenado a 32 anos de cadeia está participando de um forró lá em Brasília. Em parte, o nosso judiciário tem a ver com isso, não em todo. O nosso judiciário é moroso, o nosso judiciário é complacente e age muitas vezes politicamente. Não temos como mudar isso a curto prazo. Só a mudança com novas indicações de pessoas para compor os tribunais que tenham realmente um pensamento republicano e julguem de acordo com a letra fria da lei e não de acordo com os seus apadrinhamentos políticos. Deputado, só uma pergunta, senhor. O senhor entende alguma coisa de medicina? Sinceramente. Eu sei arrancar um encravado, mas se é o maior, arranca agora. O senhor vai entender a minha lógica. O senhor entende alguma coisa de agronegócio? O senhor tem grandes fazendas? Plantei arroz, mas o senhor é engenheiro. Eu não sou entendido no assunto, não. O senhor é engenheiro? Economista? Também não. Se essa lógica de que para ser presidente tem que ser economista, quantos ministérios temos no país? Nós vamos diminuir o número de ministérios. Então tá, serão 15. O presidente teria que ter formação em 15 especialidades. Essa lógica é idiota. Isso é papo da esquerda. O presidente tem que saber indicar a pessoa competente para o cargo competente. Eu costumo dizer, doutor, é médica, né?
Fica tranquilo aí que a gente vai aplicar o Revalida nos cubanos, tá ok? Além do Revalida, se for aprovado, vai ganhar o salário integral, não vai 80% para Cuba, e vai poder trazer a família para cá também. O problema, Rafael, você tem toda a razão. Durante a gestão de Jacques Wagner no Ministério da Defesa, foi levantado, sim, um capitão cubano entre os médicos em São Paulo. E não foi tomada nenhuma providência por parte desse ministro. Obviamente, né? Isso já sabia que ia acontecer. Nós tememos, em parte, e existem atualmente 10 mil cubanos dentro do Brasil, estarem muito mais voltados para a questão de foco de guerrilha do que para atender o pobre. Porque essa turma do PT, quando tinha qualquer problema de saúde, ia para o Sírio Libanês. Não procurava o médico cubano. Onde eu já disse várias vezes, né, que nesse ponto eu tenho que saudar o Hugo Chávez. E quando ele precisou de problema, quando teve problema de saúde, foi se tratar em Cuba e morreu. Bem, meus amigos, vim aqui para aprender também. Sei que tem algumas perguntas para serem feitas. Espero que tenha uma palestra um pouquinho mais demorada hoje à noite no Clube Álvares Cabral, e nós possamos então falar algo mais que interessa para o futuro do nosso Brasil. Aqui o convite que eu recebi foi tratar basicamente da questão de segurança. Não queria estar na pele de vocês. Agora, a notícia triste, né? Triste não, ainda não é triste, mas é preocupante, é que talvez semana que vem se vote um projeto que visa colocar um ponto final no auto de resistência. Ou seja, o policial atirando em legítima defesa ou em defesa de terceiros, ele vai sentar-se no banco dos réus com toda certeza. Vai responder processo por homicídio. Se isso vier a ser aprovado, eu acho que o pessoal não vai ser do quartel mais não. Porque se sair do quartel, ele vai ter duas opções, entrando em confronto: morrer ou ir para a penitenciária. Se é isso que alguns políticos querem, que o façam com pessoas de esquerda, não com vocês. Então, meus amigos, vou ficar aberto a perguntas aqui. Agradecer antecipadamente o carinho e a consideração que vocês têm para comigo, dizendo que a recíproca é verdadeira, e a mensagem de esperança que eu trago para vocês: dá para mudar o Brasil. Nós não podemos nos acomodar. Tenho dito que existem milhares de pessoas melhores do que eu. Nenhum entre os atuais pré-candidatos aí. Se aparecer alguém melhor, tem bastante, estou pronto para serrar fileiras e buscar, então, mudança para o quadro político atual. Porque pela política é que nós temos que mudar o nosso Brasil. Muito obrigado. Vamos lá. Essa pergunta é feita pelo direito Marataíza. Tortola, nos protege! A Irmandade deve prevalecer.
Vocês, alguém que entenda do assunto, ou vão querer que eu entenda também de pecuária e de agricultura, para quem sabe concorrer à presidência. É a mesma coisa. Quem vai ser o meu ministro da Defesa? Vai ser o oficial general de 4 estrelas. Eu, o presidente, não escala ninguém. Ele convida, pode ter certeza. Já que eu não posso convidar Brilhante Ustra, eu convidarei o general Mourão. E mandaria, esse é só o ministro aí, um tal de Raul Jungmann, que é desarmamentista, lá plantar batata no estado dele. Quando se fala no Brasil também, na questão de saúde, eu fui em Barreto visitar o Hospital do Câncer. Como é que pode aquele hospital, um dos pontos do SUS, que dá certo no Brasil? Eu me empolguei tanto, né? Que apesar de ser do Rio, arranjei sim, Manato, R$1 milhão para o Hospital do Câncer de Barreto. A empresa do Rio pode bater em mim. Arranjei R$1 milhão daquela cota nossa de 14 milhões para o Hospital do Câncer de Barreto. Até inspirado no Sérgio Reis, o nosso querido cantor sertanejo aqui, que os 14 milhões dele entrega tudo lá para o Hospital do Câncer, aí ele entrega o salário dele. Eu não posso entregar porque eu não tenho uma fonte de renda. Mas lá funciona por quê? Porque ele é o diretor do hospital, ele manda o hospital. Não adianta ninguém mandar uma cartinha para lá para empregar, seja qual for a função, o peixe dele. Isso não existe lá. Não existe indicação política. E isso funciona para toda a administração pública. Da onde nasce a corrupção e a ineficiência do Estado? Das indicações políticas. Por isso, o Manato disse agora há pouco aqui, ele que falou, não foi eu, que eu não preciso me preocupar em fazer panfleto caso, né, o meu partido decida que eu possa ser candidato à presidência. E tem que ser assim, ou eu chego lá, isento, ou não chego. Se for para começar, buscar recursos, ou estar ou fazer aliança com um partido que já vem, obviamente, no bolso com pedido para lotear a administração pública. Caso a gente chegue lá, simplesmente não terá como governar. Vai continuar tudo como está. E nós temos a obrigação de buscar uma alternativa para o nosso Brasil. Confesso que conheço 90% de como funciona a Câmara dos Deputados. O Manato conhece 95% porque ele faz parte da mesa diretora. Dá, no meu entender, vai haver alguma renovação, não muita, mas vai haver. Eu acho que dá para a gente sonhar em governar esse Brasil. Afinal de contas, quem assumir, os parlamentares que assumiram em 2019, não adianta indicar peixe para fundos de pensão, porque está tudo quebrado. Não adianta indicar peixe para a Petrobras, porque a Petrobras está no chão. Os Correios, a mesma coisa. Eu acho que nesse caos que se apresenta pela frente o Brasil, a solução virá dele. Afinal de contas, né, os grandes homens, Manato, aparecem nesses momentos difíceis. Um bom sinalizador que nós estamos no caminho certo. É a imprensa o tempo todo batendo só em mim. Estão usando aí, falando de ensaio, candidaturas as mais variadas possíveis, tentando ver se alguém decola. Porque como está, apesar de eu não ser candidato, eu estarei no segundo turno.
programa agora de televisão, e já peguei uma pré-pauta, né? Eu acho que eles não sabem disso. Vão querer agora me desqualificar dizendo que o capitão do exército, candidato a presidente. Uma pergunta para vocês: entre nós e os Estados Unidos, qual país está melhor? Então temos a mesma dúvida que estão eles. Quem foram dois grandes presidentes americanos? Além de Ronald Reagan, Abraham Lincoln. Dois capitães do exército americano. Cursaram o quê? Academia de West Point. Eu cursei, juntamente com a J. Lincoln aqui, a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu não vou falar que é uma boa academia, porque só tem ela, do exército. Mas, uma escola de excelência. Quando se fala em educação no Brasil, quais são as melhores escolas do ensino fundamental do Brasil e médio? As melhores: colégios militares, do Exército, da Polícia Militar, de Corpo de Bombeiro Militar, e escolas militarizadas dos estados do Amazonas e Goiás. E por que são boas escolas? Porque lá existe duas palavrinhas bastante simples: hierarquia e disciplina. Se nós não colocarmos disciplina e muitas vezes hierarquia naquilo que nós fazemos, estamos fadados ao insucesso. Fui convidado, e se Deus quiser, no dia 14 de dezembro, estarei numa dessas escolas militarizadas lá em Manaus. Fui convidado para ser homenageado naquela escola, porque há pouco tempo no programa CQC eles esculacharam aquela escola e eu mostrei nas nossas mídias sociais a nossa imprensa realmente livre, com algumas honrosas exceções. 15 de novembro de 1879, a história não contada. É um tema um pouco assim instigante, porque falar de história no Brasil é complicado. Complicado por quê? Porque nós somos um dos poucos países que não há uma construção da história. Você aprende algo no ensino fundamental, aprende outra coisa no ensino médio, e quando chega na faculdade, seu professor manda você esquecer tudo que você aprendeu. Como você vai conhecer algo que não há uma construção? É complicado falar de história no Brasil por isso. Mas já que vamos falar sobre república, hoje completando aí 128 anos de república, tá bom aqui, pessoal, se quiser eu vou para frente. Vai para frente. Atendendo aí a opressão, né? Deixa eu vir aqui para frente. Melhorou? Pronto. Falar sobre república é interessante, porque nós gostamos muito de se abraçar símbolos. Quando você olha a palavra república, do latim, res público, é a junção de duas palavras. Res, coisa. Público é de onde origina a palavra pública. Então, república é coisa pública. Coisa do povo, coisa para o povo. Então, todo mundo gosta e ama essa palavra por causa do seu significado. Só que quando você olha para a República Brasileira, aí o negócio complica. Para vocês terem uma ideia, 128 anos de república, se você pegar do primeiro presidente, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, passando pelos que deveriam, por algum motivo, não foram presidentes, passando pelo período do regime militar, que não houve ditadura militar, é regime militar mesmo, chegando ao atual presidente, que é o Michel Temer, você tem em torno de 40, vamos chamar de presidentes para ficar mais fácil, 40 presidentes no regime república, que é um regime para o povo. De 40 presidentes, apenas 12 foi eleito pelo povo. 12, 30%. Todos os demais foram eleitos indiretamente. Se você achou esse dado assustador, dos 40 presidentes que assumiram o maior cargo do Brasil, só 6 cumpriu o mandato. 6. Todos os demais foram impedidos de concluir o seu mandato para iniciar. Ou porque houve um golpe, ou porque, por motivos de doença, foi afastado do cargo e o vice assumiu. 2 foram impeachmentados, e o interessante é que os 2 que foram impeachmentados foram justamente os 2 que tinham formação em economia e foram impeachmentados por problema em economia, Collor e Dilma.
O Brasil inteiro, somente 6 conseguiram concluir o seu mandato. E quando você olha para isso, você só entende uma coisa: algo tem errado nessa república. Alguma coisa está errada. E o negócio está errado desde o dia que ela foi implementada. Eu perguntaria para todos que estão aqui: quem conseguiria me contar exatamente como aconteceu a proclamação da República, a história oficial? Ninguém levanta a mão. Nem eu também levanto, porque eu também não consigo contar para vocês. Porque não existe uma história oficial. Porque assim quando a República foi proclamada, os 3 principais líderes da República começaram a brigar para ver quem ia ser o herói da República, e cada um contou uma história diferente. De um lado, um grupo que defendia o Marechal Deodoro da Fonseca, que eram os militares, dizendo que ele heroicamente expulsou a opressão da família imperial e proclamou a República, erguendo a espada e declarando a proclamação da República. Um plágio terrível da proclamação da independência do Brasil. Tem até um quadro colocando o Marechal Deodoro da Fonseca com a espada para cima, cercado pelo povo, algo que nunca aconteceu. Do outro lado, um grupo apoiando Benjamin Constant, dizendo que não foi os militares, foi o pessoal da academia militar, intelectuais, influenciados pela corrente da época, que era o positivismo, que construíram todo o plano especial para que a República fosse proclamada. Senhor Wagner, o senhor consegue concluir em 30 segundos? Vou repetir o meu saudoso Enéas, mas vou ser rigoroso ao tempo. Para encerrar, o terceiro, no caso, seria o Tino Bocaiúva, que conta um projeto de política dizendo que foi a favor e aclamado pelo povo. Mas tudo isso é invenção. O que eu e você aprendemos na República foram criados de uma maneira que nunca existiu. Vou dar um exemplo, 2 para vocês. Qual é o principal símbolo do Brasil? Bandeira nacional, hino nacional. Quando você entra na escola, dizem que o verde simboliza as matas, o amarelo simboliza as riquezas, o ouro e o azul a água, os rios. Se eu disser para vocês que vocês foram enganados. Essa bandeira não foi criada na República, foi criada no Império pelo pintor francês chamado Jean-Baptiste Debré. Este verde simboliza a família de Dom Pedro I, a Bragança. O amarelo simboliza a família da princesa Leopoldina, Augsburgo. Amigo Wagner, rigorosamente lhe daremos 1 minuto e não poderemos ceder mais nenhum momento por conta dos demais. Eu agradeço. O azul da símbolo foi criado para cumprir o brasão da família imperial que existia na bandeira. O hino nacional que nós cantamos aqui, ele foi criado na época da República, mas só existia a música, não existia a letra. Foi criado pouco depois da proclamação da independência. A letra foi criada quando a República foi proclamada, fez o primeiro concurso público do Brasil, o concurso para fazer o hino nacional brasileiro. Venceu uma música até bonita: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. O povo brasileiro detestou, porque o povo brasileiro não é republicano, era monarquista. Resgataram o hino, colocaram a letra do hino nacional, que nós cantamos aqui. O interessante, o hino nacional não começa com o ouvido do Ipiranga. A introdução do hino nacional é cantada. Fernando, concluindo. Tudo isso é para vocês verem que tudo que é contado para mim, para vocês da história, foi manipulado para tentar implementar o pensamento da minha, na sua mente, que nós não devemos aceitar. Deixo aqui algumas curiosidades para quem desejar se aprofundar mais no assunto e despertar mais entendimento e conhecimento. Eu já agradeço. Gente, em relação à questão de horário, nós somos patriotas, né? E eu acredito que patriotas são pessoas organizadas. Nós, claro que a gente queria passar o dia ouvindo esse grande aqui, que eles sabem muito, mas é porque assim, aqui na direita de Palmeiras nós vamos obedecer horário, tá bom? Porque nós pensamos em vocês e nos demais que ainda estão por falar, tá bom? Eu agradeço a cada um. Damos continuidade com a palavra Paulo Alves, membro fundador da Direita São José de Piranhas, graduando em curso de filosofia, é militar da tropa de choque de Cajazeiras, ligado à tropa de elite, especializado em áreas de choque, presídio e operações rurais na Caatinga. Não compareceu? Passamos a palavra para o senhor Rafael,
membro da direita Cajazeiras e estudante no curso de administração. 10 minutos. Um minuto? Pessoal, aproveitando esse tempozinho, vou mendigar. Quem puder, obviamente, quem puder, não é obrigatório, mas quem puder doar R$2, justamente para cobrirmos alguns gastos, que no caso seria a passagem do nosso amigo do Babacuxi, né, porque vocês sabem que nessa crise, todo e qualquer dinheiro faz uma grande diferença, certo? E vocês veem que para uma cidade pequena, de porte pequeno, efetivar um evento desse porte é algo que causa muitos gastos. Então, quem puder, gente, ao final, claro, prestaremos todas as contas. Né? Cada centavo foi gasto, nós prestaremos as contas, porque de modo algum queremos ficar com dinheiro. Certo? E quem sabe, se Deus quiser, quem quiser dar mais, e se Deus quiser, próximo ano, né? Ou, enfim, futuramente faremos algo maior. E, Heitor, eu vou falar isso com você, Heitor. Olha ele nos meus olhos. Olha o que a gente está aqui pronto, viu? Nós vamos trazer Bolsonaro para Itaúmirim. Vocês estão prontos. Vamos na sua família, né, Heitor? Valdemar Carvalho, membro da direita Santa Helena, aluno graduando no curso de História Militar do Grupo de Choque ligado ao BOP, a Tropa de Elite da Paraíba. 6 minutos. Não compareceu? Continuando, passamos a palavra para o senhor Bruto Paulo, membro da direita Vaza Alegre, psicólogo com ênfase em saúde, seguidor da abordagem humanista, especializado em psicologia forense e perito criminal. Atua como psicólogo clínico e como psicólogo educacional do seu município. É professor universitário de curso tecnológico. O senhor tem 6 minutos. Bom dia a todos. Bem, pessoal, me chamaram para me falar um pouco sobre a ideologia de gênero, né? E aí eu fiquei pensando o que falar sobre a questão da ideologia de gênero. E aí eu tive fazendo assim pequenas leituras, estudos, né? E resolvi trazer a questão do caso de Freud, né? A questão do complexo de Édipo de Freud, quando ele traz certo? A ser homoafetivo. Em momento algum a gente pode acreditar que você nasceu homossexual. Deus não cria você homossexual. De maneira alguma. Né? Você é orientado, né, por sua família. Nós temos uma colega que é psicóloga, ela acabou sendo prejudicada, né? Acabou perdendo não. Ela foi indiciada a ser cassada o seu CRP por ter falado demais sobre essa situação, por ser contra a ideologia de gênero, e aí acabou que o juiz, na quarta vara criminal, acabou cedendo e dando a ela de volta o seu CRP pelo motivo de que é apenas uma democracia e a sua liberdade de falar, por sorte, né? Mas que eles acabam fazendo isso, acabam. E é isso. Então, assim, existe esse pequeno estudo, né, de fato, de onde vem essa questão de orientação. E aí você vê que onde eles caem propositalmente nas escolas, atingindo. E aí onde você vê que eles também estão trabalhando, os muçulmanos, né, que vêm para o Brasil, e são pessoas que têm uma cultura de trabalhar com crianças, a ideologia de colocar um homem nu para as crianças tocar, poder pegar, né? Então é uma ideologia que está sendo criada para transformar
essa criança e tornar normativo, né, o nudismo. Poder chegar e tocar no nudo. E aí fica fácil o pedófilo chegar para essa criança, né, tocar nessa criança e não ter mais nada, porque está normatizado. Então veja como a safadeza, a palavra é essa, que eles estão trabalhando inconscientemente na vida das pessoas, na vida das famílias. E aí o que mais me admira são pessoas não conseguirem entender isso. Né? São pessoas fechadas. E aí esses dias eu estava conversando com um colega e ele falou: as universidades públicas estão destruindo os nossos universitários. E aí eu comentei com ele, não só as públicas. Eu vim de universidade particular e os professores vieram de públicas e trazem a mesma ideologia e nos plantam. Estou pensando. No ano de 700, por volta de 700, surge a fé muçulmana. A entrada foi muito rápida. Pouco a pouco foram tomando as vilas, foram tomando as cidades. Um grupo de nobres da França se reuniu e formou uma ordem. Essa ordem foi a Ordem dos Templários. O rei Filipe IV queria expandir o seu poder a qualquer custo para enfrentar a Inglaterra e usa o Papa que está sob seu domínio para proibir a ordem e confiscar seus bens. Portugal reconhece o valor da ordem e dá salvo-conduto e abrigo a essa ordem. Então ela vai continuar em Portugal, mas com o nome Ordem de Cristo. Então eles foram formados geração em geração na conquista de território e desbravamento do território. Até que não tem mais território a conquistar, só lhes resta o mar. Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo. Sua frota afastou-se bastante da costa africana até desembarcar no que chamaram de Porto Seguro. Ali o Brasil nasceu. Os indígenas nunca mais seriam os mesmos. Os portugueses nunca mais seriam os mesmos. Essas tribos viviam em guerras permanentes e não se aceitavam umas às outras de maneira alguma. Percebam que a natureza das capitanias ela é oposta a uma ideia de ciclos econômicos. Os brasileiros até o século XIX não se chamavam colônias. Não é racial, ela se torna racial no século XIX. Aliados contra intrusos, índios, brancos e negros carregaram em si o desabrochar da brasilidade. A luta gerou um sentimento de identidade com a própria terra e deu origem ao primeiro exército brasileiro. Pombal organizou Lisboa após o terremoto e contava com um contínuo aumento da produção de ouro brasileiro para a reconstrução da capital de Portugal. Acesso para sempre ao conteúdo mais completo sobre a nossa história. Aproveite e seja protagonista do Brasil Paralelo. Fique agora com o nosso terceiro capítulo e até breve. Em 1789, uma reunião em um pequeno ginásio da França mudava o mundo para sempre. Em uma quadra de tênis, franceses juraram não desistir até que uma revolução fosse estabelecida. O que aconteceria na década seguinte na França mudaria a história do mundo. À direita do ginásio estavam os girondinos, que buscavam devolver a estabilidade para a França e queriam estabelecer uma constituição criadora de regras para os reis.
À esquerda, sentavam os jacobinos, radicais que defendiam iluminar a sociedade a partir da completa ruptura com o passado e a construção de uma nova sociedade, uma nova natureza humana, cujos poderes seriam ilimitados. Os dois lados possuíam uma coisa em comum. Nos próximos anos, seriam enterrados juntos, sem glamour, em meio ao lamaçal e sangue, com os ossos dos reis e rainhas e mais 40 mil franceses. Não há cidade, castelo ou igreja que não guarde reflexos do ano em que revolucionários fariam de tudo sob o argumento de lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. O derramamento de sangue mancharia a história da civilização e acabaria respingando no Brasil. Nos últimos 1000 anos, os pequenos feudos tinham vivido cada um com suas próprias regras. Não existiam decisões centrais e cada local levava a vida à sua maneira. As invasões muçulmanas na Europa já não eram tão frequentes. Os reis defendiam um território e proporcionavam estabilidade. Era um novo momento da civilização, que seria alçado a novos desafios. Foi na França que o rei Luís XIV fez da falta de regras e limites para gerir o seu território um espetáculo de centralização. Luís XIV e seus herdeiros construíram obras faraônicas e impuseram uma mentalidade de que o rei era o próprio Estado e a própria lei. O período ganhou o nome de absolutismo, pela figura do senhor absoluto, que era incorporada pelo rei. Esta postura semelhante à de um faraó do Egito Antigo parecia inadequada com a estabilidade que permitia indivíduos ascenderem economicamente pelo comércio. A corte precisava de cada vez mais dinheiro para sustentar suas decisões, e os comerciantes estavam insatisfeitos com os altos impostos e os rumos da economia francesa. O estopim foi quando a França, para enfrentar a Inglaterra, financiou a Revolução dos Estados Unidos, antiga colônia do Reino Inglês. Era o esgotamento da economia francesa e o início do fim. O que tudo isso tem a ver com o futuro da política mundial? Em meio à instabilidade francesa, alguns pensadores começaram a criticar o período que viviam e moldar a opinião do povo. Os aquecidos salões de debate em Paris dariam voz a uma biografia que não mais seria esquecida pela humanidade. O suíço Jean-Jacques Rousseau. Foi Rousseau que afirmou incansavelmente que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Junto de outros pensadores como Voltaire e Diderot, inaugurava uma nova era. Uma era com a crença de que a prosperidade e a propriedade privada destruíam o caráter da humanidade. Espalhar a tese de que o problema da sociedade que viviam era consequência do desenvolvimento do comércio e do cristianismo fez com que resolvessem escrever enciclopédias, que prometiam organizar o conhecimento da humanidade usando exclusivamente a razão. A criação exaustiva de diversas enciclopédias críticas ao governo e à igreja os fizeram ficar conhecidos como enciclopedistas. Para muitos, a Revolução Francesa começa na queda do rei. Para os mais atentos, começou nos livros. O que é o iluminismo francês? Resposta.
O iluminismo francês é resultado de um longo processo de secularização da cultura que começa já no final da Idade Média e que se estende até a época dos enciclopedistas. No terremoto de Lisboa, em que Marquês do Pombal subiu ao poder, um dos pensadores franceses que moldou seu pensamento escrevera: "O Deus cristão é vingativo e opressor." O projeto de dar fim à influência da religião e iluminar a nova era da razão era chamado de secularizar a cultura. Na Inglaterra, pensadores começaram a alertar as novas consequências trágicas de inventar novos direitos e querer construir a natureza humana jogando fora as tradições e religiões de forma arbitrária. Um novo governante não podia romper os direitos naturais de um homem, aqueles direitos que nasciam com ele: o direito à vida, à propriedade e a busca pela felicidade. Os franceses resolveram ignorar e dar continuidade ao projeto de revolução. As linhas ideológicas que foram herdadas também não eram exatamente a mesma. Não é a mesma coisa você ter lido John Locke, por exemplo, e você ter lido Voltaire ou Rousseau. Certamente não é a mesma coisa. Você vê que a Revolução Francesa provocou horror na Inglaterra. Quando você lê o livro do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução da França, o livro do Edmund Burke foi um sucesso danado. Todo mundo na Inglaterra ficou assustado com aquela sangueira. A Inglaterra tinha tido sua sangueira também, mas por outro motivo, por um motivo religioso. Uma coisa é você enforcar católico, outra coisa é você ir enforcando todo mundo aí. A crise econômica na França chegava no auge e o rei nomeia um novo ministro das finanças para consertar o desastre, Jacques Necker. Um estadista genial. Portugal continuava sob o comando da Inglaterra. A resistência obstinada de portugueses, ingleses e espanhóis permitiu furar os bloqueios impostos por Napoleão e iniciar a série de campanhas vitoriosas que resultaria a queda do imperador francês na Batalha de Waterloo. Napoleão Bonaparte havia desconfigurado completamente as fronteiras dos países europeus. E após sua derrota, as potências ocidentais se articularam para desenhar um novo mapa político do continente. Representantes da França, Reino Unido, Império Austríaco, Rússia, Prússia e diversos reinos menores se reuniram no que ficou conhecido como Congresso de Viena. O ministro francês, Charles Maurice de Talleyrand, procurava negociar uma solução política onde a França não saísse responsável pela catástrofe da revolução que causara. O rancor e o ódio que Napoleão Bonaparte suscitou com a sua gana avassaladora de conquista fazia com que os outros países considerassem a França culpada pelo caos causado da década anterior. A situação do ministro francês era complicada. Portugal encontrava-se ocupada pela Inglaterra, portanto, ela decidiria as questões por Portugal, que não teria sequer o direito de contestá-las, uma vez que o seu rei encontrava-se do outro lado do oceano. Por outro lado, Talleyrand buscava aliados para votar em seu favor e precisava encontrar uma maneira dos países não execrarem a França como culpada. Foi quando alertou todos os perigos das revoluções, dizendo que o que aconteceu na França era apenas sinal de que estava por acontecer pelo mundo inteiro. Argumentou que o Brasil era a única potência monárquica do outro lado do oceano que poderia garantir a monarquia além-mar, e aconselhou todo o Congresso a elevar o Brasil ao status de reino. Com a elevação, o novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves passaria a ser um membro votante do Conselho Europeu. As cortes acreditariam ter uma resistência contra as revoluções na América e a França ganharia um aliado. Talleyrand, para progredir com sua busca por bancada, se aproximou da família real da Áustria, a Casa de Habsburgo. Os Habsburgo tinham como filosofia casar as suas filhas para expandir o império, e a nova ideia era que casar com uma princesa portuguesa na América iria colocar os Habsburgo em novo patamar de poder mundial, reinando também do outro lado do oceano, enquanto para Portugal seria a chance de ganhar um aliado forte e se reposicionar no jogo político internacional. Foi com essa visão em mente que surgiu a união entre a Casa de Habsburgo e a Casa de Bragança, propondo um casamento entre um descendente da família austríaca e um descendente da família real portuguesa. A aliança entre Portugal e a Áustria beneficiaria não apenas os dois países envolvidos, mas também a França. Com perspicácia inigualável, Talleyrand ajudou a negociar a união entre a Áustria e Portugal, fazendo com que a França diminuísse sua desvantagem no jogo de poderes.
o mais genial dos políticos do mundo e da história foi o Talleyrand. Charles Maurice Talleyrand Périgord. É aquele cara que era bispo e era um devasso. Depois ele virou deputado pelo clero, no tempo do Luís XVI. Ele, na Assembleia, votou pela decapitação do Luís XVI. Aí depois, quando queriam decapitá-lo, ele foi para os Estados Unidos, ficou lá, ganhou um dinheirinho, voltou para a França e foi ser o grande chanceler do Napoleão. Mas, no final, brigou com Napoleão. E o Luís XVIII, que sucedeu Napoleão, o nomeou embaixador em Londres. Imagina que, na conversa ali, um dos ministros do rei, daqueles que não gostavam dele, na frente do rei, todo dizia assim: "Seu Talleyrand, o senhor podia nos explicar aqui quem é o verdadeiro Talleyrand? O bispo, o deputado da monarquia, o membro da Assembleia que votou pelas guilhotinas, o ministro do Napoleão, o inimigo do Napoleão, o embaixador aqui do rei? Qual é o Talleyrand que fica?" Diz: "Meu caro, com todo respeito ao nosso querido rei, eu nunca servi a nenhum desses. Eu só servi a França." A Leopoldina, ela é uma Habsburgo, tá? Que quando ela nasce, a família dela já desenvolvia todo um projeto de poder há séculos. Então, para vocês terem uma ideia, os Habsburgos, eles tinham um mote que era o AEOU, Austria Est Imperare Orbe Universi. O destino da Áustria é dominar o mundo, né? Ou pelo menos o mundo que se conhecia. E durante um certo período eles até conseguiram isso, porque eles detinham o trono do Sacro Império Romano-Germânico, que era meio que a descendência do Império Romano, só que na parte da Alemanha, o que a gente conhece hoje como Alemanha, Áustria e outros países mais para o leste, um pedaço da Itália. Eles chegaram a também possuir o trono da Espanha, e com esse trono da Espanha, numa época quando ocorreu a União Ibérica. Então, era a Espanha junto com Portugal e com todas as colônias do Novo Mundo unidas, né, sob a coroa dos Habsburgos. Então, eles conseguiram um ápice de poder absurdo. E tudo isso sempre se reinventando, né? Eles não ficavam parados no tempo. Eles procuravam sempre aperfeiçoamento dos seus príncipes, né? E principalmente pela educação. E o Dom João VI não quer sair daqui. Essa é a verdade. Então, o que ele faz? Ele bola uma estratégia aonde ele precisa de uma aliada tão forte quanto a Inglaterra para contrabalançar a influência inglesa. Foi no dia 13 de maio de 1817 que o filho de Dom João VI, descendente da Casa de Bragança, casou-se com a princesa austríaca. Para complementar essa história toda, é bom a gente lembrar que o casamento entre ele e a Leopoldina, desde o início, pareceu um casamento muito bom e brilhante. Foi a chamada missão austríaca, né, que trouxe para o Brasil toda a questão científica, metodológica, como tudo começou a ser feito aqui, seja na parte de botânica, de mineralogia, antropologia, arqueologia mesmo, né, paleontologia, várias áreas. O sonho de Dom João de construir um império nos trópicos parecia enfim estar realizado. Dentro de 2 anos, acontecimentos inesperados dos 2 lados do Atlântico o obrigariam a mudar de planos e reassumir o papel que o destino lhe havia imposto. Em Portugal, alimentava-se a esperança de que terminava a guerra com Napoleão. O rei retornaria a Lisboa. Dom João via seu futuro aqui, no Brasil, e acreditava que as chances de prosperar o país eram inéditas para o mundo. A Inglaterra temia a alternativa que, se a corte não voltasse, o clima de insatisfação em Portugal podia ser incontrolável e novamente aproveitado por revolucionários. Os temores ingleses se confirmaram, e o fantasma da Revolução sufocada
ressurgiu em 1820 na cidade do Porto. As sociedades secretas portuguesas naturalmente começam a se revoltar. Uma sociedade secreta que nasce lá no Porto se reúne e faz a famosa Revolução Liberal do Porto. Na manhã de 24 de agosto, tropas se rebelaram no Porto e declararam-se contra. Caçadores simplesmente tenham atravessado esse corredor à procura de animais. E quando descobriram um outro lado, decidiram ficar. A idade do gelo não duraria para sempre. Os mares que subiam sem aviso começaram a separar as Américas do restante do mundo. O único portão de entrada para as Américas sumiu coberto pelos mares. Quase todo o contato entre as Américas e o mundo foi interrompido por mais de 10 mil anos, até que as tribos americanas perdessem o conhecimento sobre suas origens. Mas as Américas não ficariam estagnadas. Os humanos rapidamente penetraram cada pedaço de terra habitável. Geração após geração, o homem saía da África à América e agora desbravava todo o vasto continente. A região está cheia de mensagens deixadas nas rochas. As cenas de caça e a incrível variedade de animais que andavam por aqui ficaram marcadas na história e seus rituais de sepultamento guardados no solo. Na região de Minas Gerais, foi encontrado o fóssil batizado de Luzia, com mais de 10 mil anos. Esses milênios de separação criaram diferenças culturais, linguísticas e fenotípicas. Era o resultado do ser humano fazendo o que sabia fazer de melhor: se adaptar ao meio ambiente para sobreviver e evoluir. Agora, os europeus desembarcavam no Brasil e reencontrariam as tribos que aqui viviam. Apesar de terem a mesma origem ancestral, ficaram separados durante milênios. Esse era um reencontro que parecia um milagre da vida e da persistência de sobreviver. A gente precisa lembrar que os americanos, os nativos americanos, eles ficaram aí pelo menos 10 mil anos separados pelo oceano, né? Quer dizer, enquanto a Europa, a África e a Ásia, eles conseguiam misturar culturas, porque você tinha uma comunicação, então você com alguma região inventava a roda e essa tecnologia pelo comércio, ela ia se expandindo e as pessoas iam trocando ideias, a América ela ficou isolada. E acontece muito com sociedades humanas, quando ela fica isolada, ela emborrece, né? ela fica pobre culturalmente. Então, quando a gente teve essa reconexão dos americanos com os europeus, isso foi um dos episódios mais extraordinários da história do mundo. É engraçado que antes dos portugueses desembarcarem nas praias da Bahia, os índios eles subiram nas caravelas. Isso é uma boa metáfora para mostrar que eles também tiveram uma descoberta, né? E eles ficaram espantados a ver bichos que eles nunca tinham visto, né? Por exemplo, uma galinha, correram das galinhas, provaram um bolo e cuspiram, acharam ruim. 1 mês, 2 meses depois, eles já vendiam ovos para os portugueses. O cachorro foi uma tecnologia imensa para ajudar os índios, porque ele vigiava a aldeia, né? Ele informa, ele late se algum invasor está chegando, ele te ajuda a desintocar animais. Os índios que se aliam aos portugueses são índios que perceberam que uma aliança era vantajosa, porque tinha um monte de tribo nômade violentíssima. Aqui no litoral do Espírito Santo tinha muita tribo violenta que ocupavam as tribos mais violentas ocupavam as faixas litorâneas, né? Acho que a mais violenta que tinha aqui eram os botocudos, e que atacavam essas tribos que eram tribos fixas, né? E essas tribos viram os portugueses como aliados contra esses índios que chegavam, escravizavam, matavam. E aí, como é que você explica essa história, né, para as pessoas depois de já ter toda uma história construída com base, os portugueses eram os malvados, que dizimaram as populações indígenas e tal? Essas tribos viviam em guerras permanentes e não se aceitavam umas às outras de maneira alguma. Então, se você for dizer que a propriedade deles, bom, em primeiro lugar, eles não tinham noção da propriedade da terra. Essa noção não existia. Se você não tinha sequer a noção da propriedade da terra individual, quanto mais ia ter da comunitária.
A terra que eles ocupavam era uma extensão ilimitada. Que tamanho era a propriedade? Ela crescia dia a dia. Só que a do outro lado também estava crescendo. Então acabava sempre dando rolo. E aí a gente pensa assim, como é que eles conseguiram contato com os indígenas? Aí, é claro que não foi a coisa mais fácil do mundo. A Corte de Lisboa decidiu investir em proteger o Brasil da disputa de território. Seriam necessários navegadores dispostos a enfrentar os riscos de migrar para o Brasil e se adaptar à humildade de uma vida simples, ao convívio com os índios e empreender no instinto comercial da única coisa que a corte poderia oferecer em troca: explorar comercialmente o pau-brasil para tinturas. Os indígenas sabiam onde havia pau-brasil, eles sabiam onde tinham as madeiras, eles sabiam cortar as madeiras e sabiam transportá-las. Então eles davam isso tudo, e os portugueses eles davam coisas que para eles não eram importantes, para eles portugueses, né? Eram importantes para os indígenas. Do ponto de vista do indígena, aquela madeira não tinha esse valor todo. Tinha em todo canto aqui. Por que... Nossa, esse cara é maluco, né? Vem aqui que é árvore. Para a cabeça dele devia ser assim, entendeu? Então para o indígena era uma troca vantajosa. Ele ganha um espelho, ele entrega um pau, entendeu? Às vezes a gente é ingênuo e pensa assim, eles davam coisa que não prestava para nada para os indígenas. E do ponto de vista econômico, aquilo era escasso, né, aqui. Era o que eles não tinham, eles queriam, enfim. Então aí eles conseguiam fazer essa relação. O Brasil por um tempo ficou assim. O Brasil era uma promessa, a Índia, uma realidade. Então perceba todas essas características. O Brasil ele nasce de um impulso ligado aí à expansão da fé e às rotas comerciais. A princípio, existem expedições de reconhecimento e locais nos quais já se estabeleciam alguns contatos comerciais. Depois, o povoamento. Vamos fincar raízes naquela terra. Um dos objetivos foi o fato de que a França estava de olho aqui, né? O pau-brasil foi perdendo importância no comércio e o Império Português não tinha finanças para povoar o Brasil. Para administrá-lo, utilizaram uma prática já testada por Portugal em outros territórios: dividir o local em determinadas áreas, onde cada uma delas receberia um capitão, com a missão de fundar vilas, distribuir terras a quem desejasse cultivá-las, construir engenhos e defender o território, podendo, em troca, explorá-lo comercialmente pagando 20% dos seus resultados à coroa. O português divide em 15 capitanias hereditárias do território brasileiro e cada uma teria um donatário, um capitão donatário. Donatário é aquele que recebe a doação. Então ele seria responsável por criar naquele local um povoado. Que o homem percebia que as pessoas não nasciam cultas e que era necessário educá-las para uma vida melhor. Desde a Grécia Antiga, a educação era tida como o motor de um conceito que ia se desenvolvendo e que sempre foi fonte de reflexão do Ocidente: a liberdade. As ciências e as artes, elas começam a se desenvolver desde a antiguidade porque aquilo era necessário para formar uma pessoa livre. A humanidade sempre teve dificuldade em ter pessoas vocacionadas para ensinar os outros. Se na Grécia filósofos como Pitágoras e Aristóteles precisavam achar alunos interessados em lhes ouvir, durante a Idade Média, nos mosteiros, surgiria uma capacidade maior de administrar a educação dos homens. Os mosteiros logo perceberam que podiam levar a educação para fora dos muros, catequizando homens ao clero. O clero significa aquele que sabe ler e escrever. Não é a pessoa ser ordenada, estar encardinada numa ordem religiosa, numa diocese ou qualquer coisa assim, e participam dessa república literária aqueles que são capazes de conversar não somente com as pessoas que estão aqui, que vivem na mesma época que eu, mas também com todos aqueles que viveram antes de mim. A tradição é a democracia dos mortos, né? Porque eu não ligo só para o ponto de vista e as opiniões daquelas pessoas que vivem comigo hoje, mas sim de todo mundo que viveu antes de mim. E que não é democrático aquele que só pergunta para uma população de vivente. O acesso ao conhecimento de todo tipo começou a se expandir pela Europa. A população começava a aumentar e não bastava mais manter uma república literária.
é a necessidade de educar cada vez mais pessoas, que leva ao surgimento da universidade. Então a Universidade Salamanca, Coimbra, Colônia, Paris, Bolonha, depois, né, a gente vai ter Oxford, Cambridge. Começam a surgir esses ambientes universitários e passam a ser o único ambiente possível de estudo. Os jesuítas nascem com a vocação de ensinar durante um grande cisma enfrentado pela Igreja, a Reforma Protestante. Para a Igreja ganhar espaço em outros lugares que estavam recém sendo descobertos, decide que esses novos sacerdotes da Companhia de Jesus fossem enviados pelo mundo inteiro para educar diferentes povos. Era o casamento de 3 grandes interesses: os jesuítas que queriam doar-se à vocação de educar, os portugueses que precisavam civilizar os índios e a Igreja que queria levar o catolicismo para o além-mar. Pois bem, em 1549, então, a gente começa a ter na história do Brasil a participação ativa dos jesuítas. Desde então, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Se existem momentos dentro da vida do Brasil singulares, um deles é esta vinda. Desembarcava no Brasil a Ordem dos Jesuítas, comandados por Manuel de Nóbrega, com a missão de trazer as sementes da civilização ocidental para este lado do oceano. Civilização sem religião nunca existiu. Né? Porque se você precisa usar o termo civilização para se referir a um ciclo cultural contínuo, ou seja, uma cultura que se mantém em um determinado povo e local e é transmitida de geração em geração, essa tal cultura, ela não é simplesmente um conjunto de tipos de vasos ou maneiras de comer ou até de armazenar os alimentos, não é uma maneira de guerrear. Na verdade, todas essas coisas estão vinculadas com um mito. Sempre foi assim, desde a primeira civilização, que era a Suméria. Então, eles tinham um mito deles. Quando a gente tem a primeira legislação, que é da Babilônia, é o Código de Hammurabi, você percebe ali que ele se refere ao deus Marduk que medisse as leis. A religião cristã, ela cria uma moral que tem em si alguns valores, que ela soube herdar a princípio da cultura greco-romana, e outros valores que dizem respeito à salvação da alma. Entre eles, o amor, né? Amor traduzido do latim caritas, né? E o amor caritas é o amor caridade, não é o amor da fruição sexual, que seria em grego eros. Então é esse amor ágape ou caritas. Então é o amor no qual você se dedica desinteressadamente às outras pessoas. Você tem a figura do perdão. Então assim, o perdão é muito claro, o autossacrifício por um valor maior. Desde um ponto de vista espiritual, você precisa se considerar uma alma individual. Se alguém vai ser salvo, né, não é o partido tal ou o partido qual, não é a empresa tal. Se alguém vai ser salvo ou condenado, vai ser a alma individual. Se você se despersonaliza, os seus atos já não são mais julgados como atos de uma pessoa consciente que escolhe o que vai fazer. E nesse sentido você não pode ser julgado, você vai ser julgado como? Como uma pessoa que agiu porque o meu partido mandou, porque o meu grupo faz assim, etc. Ser despersonalizado, você deixa até, digamos, a sua característica principal da humanidade, né? Que é a capacidade de inteligência, a capacidade racional. Nós somos livres e inteligentes. Desse fato, nós sermos livres e inteligentes, se deduzem 3 princípios fundamentais para a estabilidade socioeconômica de uma nação. Quais são? Livre iniciativa, o respeito à propriedade privada e o princípio de solidariedade. O que é a propriedade? A propriedade é garantia da liberdade. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. A definição mais curta de propriedade que eu conheço é do Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, trabalho acumulado. Então essas ideias, elas fazem parte do caldo cultural que, digamos, alimenta as nossas almas. Para que eu vivo, como eu devo me comportar, como eu devo me organizar, como deve ser o meu governo, o que é o bom governante, todas essas dúvidas podem ser respondidas dentro do caldo cultural de uma religião. O Gilberto Freire usava essa noção de que não necessariamente cada brasileiro, para ser brasileiro, teria que ser católico, que vai à missa, etc. Né? Mas faz parte da identidade brasileira a influência social e cultural do catolicismo. Isso ele dizia como agnóstico. Os jesuítas também desembarcaram na Índia, na China, no Japão e na América do Norte. O seu sistema de formação era o maior do mundo na época,
e foi a primeira vez que se viu a vantagem de ter informações sobre qualquer lugar do mundo. Para ensinar a cultura ocidental, aprendiam a língua dos povos locais e absorviam o que eles tinham de melhor. Por exemplo, os japoneses podem nos ensinar sobre higiene, né? E nós não, né? Ou a própria metalurgia. Mas nós temos que ensinar também o que de melhor nós temos. A música desses índios aqui tem 4 notas. Meu Deus, vamos ensinar aqui uma escala de 12 notas. Então eles pegam comunidades aqui indígenas no Brasil e levam do Paleolítico ao Barroco em 20 anos. Encontrar essas fontes sobre os jesuítas não exige uma imersão em arquivos, porque muitos desses trabalhos já foram publicados, só que não são valorizados, o que é pior. Padre João de Aspilcueta Navarro escreveu: haviam acabado de matar uma moça, está falando dos índios, e mostraram-me a casa, e entrando nela, percebi que a estavam cozendo para comê-la. A cabeça estava pendurada em um pau. E depois fui a outras casas, nas quais achei pés, mãos e cabeças de homens no fumo. Escreveu o padre Manuel da Nóbrega: os gentios, que parece que punham sua bem-aventurança em matar seus contrários, comer carne humana e ter muitas mulheres, se vão muito emendando, e todo o trabalho consiste em apartá-los disso. Uma sociedade que tem este costume, bom, não é um primor de moralidade, evidentemente. Eles vão dizer, mas isso é julgado pelo parâmetro ocidental. Sim, só que uma hora você vai ter que escolher um parâmetro ou outro, meu filho. Além do que, o parâmetro ocidental é racionalmente defensável. Você tem 2 milênios de tradição de argumento, exame, análise, etc, etc, etc. E esta cultura indígena não tem sequer alfabeto. Arrisco dizer que a civilização ocidental... Americanos e fundador do Pátio do Colégio, a primeira escola do Brasil. Se hoje podemos estudar a cultura tupi, é porque um dia, no passado, Anchieta passou longos períodos de sua vida dedicado a registrar o dia a dia dos índios e educá-los. Dedicação que o levou a ser autor da primeira gramática da língua tupi. A outra biografia que acompanhava Duarte da Costa era de seu filho, que tentou escravizar indígenas, sendo repreendido pelos jesuítas. Como o governo local não atendeu às queixas e continuaram a escravizar os índios, um jesuíta buscou levá-las pessoalmente ao rei de Portugal, mas naufragou e foi devorado por índios antropófagos. Duarte da Costa faria um mau governo e permitiria que os invasores franceses se instalassem na região que hoje abriga o Rio de Janeiro. O povo apelou para a coroa pedindo a substituição do governador, e em 1556 ele foi exonerado e substituído por Mendes Sá. O terceiro governador do Brasil vinha com a missão de enfrentar os invasores franceses. O seu sobrinho, aliado à tribo dos índios do cacique Araribóia, comandou a retomada da região e expulsou os estrangeiros, fundando a cidade do Rio de Janeiro. A história do Brasil continuava ligada a Portugal, e uma nova crise de sucessão do trono geraria forte interferência nas terras além-mar. No ano de 1578, o rei português Dom Sebastião estava lutando contra os muçulmanos no norte da África, quando desapareceu em uma batalha. Tem uma parte da história do Brasil a qual a gente presta pouca atenção, mas que foi fundamental para a configuração do país que a gente tem hoje, que foi o período da chamada União Ibérica. Foi um momento em que uma crise sucessória em Portugal levou a que o rei de Castela fosse declarado também rei de Portugal. E aí você fica algumas décadas de Portugal dissolvido na Espanha. A Holanda tinha relações comerciais saudáveis com Portugal, mas estava em guerra com a Espanha. Quando houve a união entre os reinos em 1580, os portos fecharam as relações comerciais e a Holanda decidiu atacar o Nordeste brasileiro para garantir o controle sobre a produção e comercialização do açúcar. Eles não tinham, pelos tratados, pelos acordos da época, o direito legal de estar aqui. Então, a utilização do termo invasão está correta. Tanto é que a escolha de Pernambuco já demonstrava qual era
o interesse dos holandeses aqui. Era o interesse mercantil, escolheram justamente o lugar então mais rico do Brasil. Então, diferente do processo português, em que eles realmente emigravam, os holandeses, por outro lado, escolheram um lugar específico que era lucrativo. Os holandeses não tiveram um empreendimento humano e nunca se propuseram a isso que os portugueses, por exemplo, tiveram. Eles pegaram, inclusive, o estado de Pernambuco, Recife, Olinda, enfim, que já tinha um processo civilizatório constituído naquele lugar. Isso é importante dizer também, porque há um valor dado ao processo holandês no Brasil, como se eles tivessem civilizado o Brasil, que antes era bestial. Na verdade, quem civilizou o Brasil, que antes tinha características bárbaras, pré-históricas, foram os portugueses. Os holandeses roubaram e bloquearam a produção de açúcar no Brasil e os pontos de comércio de escravos no continente africano. De uma hora para outra, a região não tinha mais mão de obra e seu comércio estava comprometido. Os 60 anos que uniram Portugal e Espanha por um soberano comum não geraram apenas os prejuízos da cobiça holandesa. Quando comparamos o mapa do Brasil com os mapas da época, vimos que há uma grande diferença no tamanho do território. Durante um século, o português ficou hesitante à porta daquilo que parecia um imenso deserto, sem ânimo de entrar no Brasil adentro. O Brasil só seria realmente descoberto, de ponta a ponta, com os bandeirantes. Os bandeirantes tornaram-se uma espécie de nômades dos sertões. Penetravam o Brasil em busca de prata, ouro e de escravos. Eram descendentes de portugueses de São Paulo, mas grande parte das tropas eram compostas por índios e caboclos. Desde o alto do Amazonas, a savana gaúcha, levaram o idioma, a religião e o começo da identidade nacional. Era incessante a sua corrida em busca de terras virgens. Batizou uniformemente a terra e em todos os cantos do Brasil encontraremos uma boa vista e uma volta grande. Os bandeirantes também falavam tupi e nomearam muitos dos lugares que eles passaram com a língua, como Jundiaí, Piracicaba, Taubaté, Sorocaba e tantas outras. Então esse período que vai de 1580 até o fim dessa união, em 1640, foi um período riquíssimo da história do Brasil, no qual não só se configurou, em linhas gerais, o atual mapa do Brasil, né? Porque foi essa circunstância que permitiu o avanço dos bandeirantes, por exemplo, em terras que eram castelhanas, como também as instituições brasileiras se firmaram nesse período. Portugal só recuperaria sua independência quando a família dos nobres de Bragança reivindicassem o reino. Era o acordo que dava fim a uma longa guerra de separação da Espanha e inaugurava uma nova era da dinastia portuguesa. Portugal volta a ser um país independente na Europa e quer restabelecer os seus domínios. Portugal, já tendo que manter uma guerra com a Espanha para garantir a sua independência, fez um acordo com a Holanda. Onde eles estivessem, eles ficariam. E onde eles estavam? Né? Eles estavam no Nordeste e também em Angola. Os brasileiros não aceitaram essa situação. Então, formaram terços, né? Como eram chamadas unidades militares, e se reuniram para fazer frente ao ocupador, ao invasor holandês, mesmo sem apoio do rei de Portugal. As diferenças religiosas e mercantis eram muitas, e estava prestes a nascer o primeiro exército brasileiro. Os portugueses têm uma maneira de lidar com os débitos e com os créditos, com o comércio. Os portugueses da época, inclusive. Os brasileiros foram, digamos, herdando isso. Chegam os holandeses com outras práticas comerciais. As práticas comerciais são de pontualidade absoluta, juros contínuos, constantes e altos. E eles tentam implantar isso aqui. Foi um dos motivos de revolta, já que eu disse que a sua civilização nacional, ela nasce dessa mistura entre mentalidade medieval e mentalidade moderna. A mentalidade holandesa era muito mais moderna nesse sentido.
Então era tudo o quê? Otimização para melhores resultados. Não tinha essa relação de pensar no outro, entender, tá bom, hein? A próxima vez eu vou, você vai pagar. Não tinha isso. Era, ó, vim aqui cobrar. Não vou dar. Ah, então a tua casa é minha agora. Muito duradouros, que eu acho que perduram até hoje em Portugal e no Brasil, que é um tipo de ensino formado para formar cidadãos para o Estado. E não... Essa ideia de formar cidadãos é uma ideia já um tanto perigosa e, de certa forma, autoritária, mas quando você transforma o ensino num instrumento de formação de cidadão para o Estado, isso fica ainda mais complicado se o Estado tem um projeto de poder, ou quem domina o Estado em um determinado período histórico tem um projeto de poder para forjar mentalidades. Então o Pombal faz isso, né, com várias dimensões da sociedade civil, estatiza essas dimensões da sociedade civil, e isso vai ter reflexos também no Brasil. A influência no Brasil foi catastrófica. Isso, de facto, foi a pior coisa que aconteceu para o desenvolvimento cultural do Brasil, porque ao expulsar os jesuítas, ele destruiu uma obra de cultura que se tivesse continuado, o Brasil era mais desenvolvido que os Estados Unidos da América do Norte, sem dúvida nenhuma. Pensar que havia escolas de nível inicial e escolas de nível superior que ensinavam ciência, medicina, geometria e fortificações, ou quer dizer, arquitetura. Tudo isso existia no Brasil nessa época. Os verdadeiros objetivos de Pombal começaram a se revelar. O ministro passou a ser o senhor absoluto de Portugal e concentrar riqueza nas mãos de amigos. Distribuiu monopólios de regiões e setores da economia portuguesa e brasileira, fazendo investimento estatal, doações de terrenos e aplicando privilégios fiscais, além de dar auxílio do Estado para esmagar os concorrentes. As companhias consumiram muito dinheiro e não entregavam nenhum progresso. Pombal seguiu firme seu plano e buscou tirar mais dinheiro da única fonte disponível, o Brasil. Criou novos impostos e proibiu diversas atividades econômicas para favorecer a economia portuguesa e enfraquecer a brasileira. Acabou com as capitanias, mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro e estatizou a educação para um estado que não tinha professores. Portugal mergulhou em uma grave crise econômica, em decorrência da gastança do Estado e da intervenção na economia. Os brasileiros começaram a demonstrar uma série de revoltas contra as medidas portuguesas. Surgiram tensões quando, diminuindo a extração, esgotamento das jazidas, a coroa continuou cobrando dos produtores uma quantidade fixa de ouro, independentemente da produção. E aí isso aí causou a revolta que deu origem à Inconfidência Mineira, foi a tal da derrama. E aí eles tinham que entregar anualmente esse valor, que era a derrama. Então tinha um momento em que a derrama ia ser cobrada. E mesmo quem não tinha alcançado pelo quinto esse valor, tinha que pagar esse mínimo. E às vezes esse mínimo era muito, porque de fato o ouro em Minas começa a escassear. Aí eles se juntam e se revoltam contra isso. A Inconfidência Mineira nasce basicamente disso, só que a revolta não estoura, porque tem um fofoqueiro lá, todos sabem, que antes da revolta estourar, ele denuncia tudo que estava acontecendo às autoridades portuguesas. As autoridades portuguesas, com uma mão bem pesada, perseguem aqueles que eram os líderes e enforcam alguns e esquartejam o famoso Tiradentes aí, e espalham suas partes, seus pedaços aí, pelo Rio de Janeiro e por algumas cidades importantes como Vila Rica. Então você percebe que o que estava acontecendo lá era uma revolta do elemento nativo contra aqueles que organizavam as coisas para o bem de Portugal. E nós vamos ver várias outras revoltas no Brasil, que são chamadas de revoltas nativistas. O europeu que imigrava fazia na América uma vida muito diferente da que tivera até então. O meio, o clima e a gente que encontrou o transformaram. Nós nos esquecemos, no caso brasileiro, que o Brasil foi feito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Passavam quase 3 séculos que os índios e os portugueses tinham se encontrado. A miscigenação tinha ido adiante de geração em geração, e finalmente havia aquilo que parecia ser o povo brasileiro: negro, índio e europeu. A miscigenação, muito mais do que um enquadramento
à luz de uma opressão, eu a entendo como uma virtude brasileira. Quer dizer, a grande coisa do Brasil, evidentemente, foi a miscigenação. Isso que atenuou as fronteiras entre raças e permitiu. Hoje, acho que metade da nossa população é mestiça, é negro mestiça. Tá certo? Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, bom, talvez você não tivesse nem guerra civil. O Brasil ainda tinha muitos problemas para enfrentar. Diante do espelho, prestamos contas a todas as gerações que nos entregaram a missão de nunca desistir e fazer da superação a nossa história. As dificuldades que deixamos para trás nos fizeram um único povo, que traz consigo uma grande lembrança do passado. No nosso sangue corre cada embarcação portuguesa que disse adeus ao velho mundo, cada tribo indígena que nos ensinou a ser livre nessa terra, cada gota de suor escravo derrubado nesse chão, cada imigrante que um dia prometeu uma vida melhor para sua família. Nós somos descendentes dos gregos, mas nós somos também descendentes de Meroé. E somos descendentes dos que fizeram os castelos medievais europeus e dos que fizeram o grande Zimbabue. O nosso sangue é o tratado de paz da humanidade. Nenhum povo tem a consciência do seu destino e a certeza do seu valor, se ignora o seu passado ou se simplesmente não o entende. Todo esse peso cultural enorme, toda essa tradição, toda essa história precisa ser devolvida. As grandes nações souberam construir admiráveis lendas históricas, que lhes dão às suas nobres tradições poesia, alma e sentido. O Brasil pôde dispensar essas lendas. Basta-lhe o sincero resgate da sua lenta elaboração, o autêntico romance das suas origens, das mais diferentes vidas que aqui se fundiram e forjaram este vasto painel da nossa história tão aflita e heróica.